Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos ao Dynamo Cash especial Febrabantech 2025. Eu sou o Teco Medina e tô aqui diretamente da Febrabantech, colhendo aqui os assuntos mais quentes para trazer para vocês. Tem um monte de coisa sobre inovação, sobre tecnologia, e hoje nós vamos bater um papo sobre um assunto que está muito frequente aqui, que são as fraudes, né? Uma coisa que sempre preocupa todo mundo, porque com a digitalização acelerada da economia, o Brasil viu crescer de forma exponencial o número de transações digitais em todos os setores, da fintech ao varejo, da saúde ao governo. O Pix, por exemplo, sozinho movimentou 45 bilhões de transações em 2023, segundo o Banco Central. O GovBR já ultrapassou 160 milhões de cadastros. Esse crescimento, embora positivo, trouxe um alerta inevitável. A segurança digital virou uma questão de sobrevivência. A gente tem um monte de ferramenta para usar, estamos falando de inteligência artificial, a IA ofensiva, tem um monte de gente preocupado com isso, porque é uma coisa que ninguém quer passar, né? Então trouxemos aqui craques aqui para municiar você desse assunto. Olha só, Rogério Gonçalves do Banco VR, o Alexandre Bonassi da Transmit e o nosso Alexandre Gomes, que já cunhou uma frase maravilhosa, que é: se o mundo fosse uma fraude, o Brasil era a capital dele. Então, obrigado vocês por estarem aqui. Vamos começar com essa frase bombástica trazendo por ele. É isso mesmo? A gente é a capital mundial da fraude, Rogério? Eu acho que, assim, o Brasil é muito bom no assunto, tá? Acho que, assim, todos os golpes, tecnologias, uso da tecnologia para golpes e questões relacionadas à fraude, a gente lidera aí nada de braçada, né? Tanto que, se você olhar, né, até as contramedidas que existem em relação a isso, né? O próprio sistema bancário brasileiro, ele é bem fechadinho por conta desse cenário que sempre foi desafiador, né? Não é novidade, mas com o avanço da tecnologia, com inteligência artificial, com o mundo cada vez mais digital, né? Eu acho que só potencializou algo que a gente já sabia fazer. E a gente é bom na qualidade e na quantidade, pelo visto, é isso? Nas duas coisas, Nas duas coisas. Sem dúvida. Você falou que o Sudeste seria o lugar com maior número? Hoje o Sudeste é o lugar que mais tem fraudes no Brasil. O Sudeste é considerado umas regiões que mais tem fraude. Além disso, tem uma pesquisa feita que teve mais de 2 milhões de tentativas só no mês de junho já. Não, todo dia a gente recebe umas 10 tentativas, né? E assim, são tentativas temáticas, né? Na semana do IR clique aqui para agilizar sua restituição. Na semana do não sei o que, clique aqui para... Ontem eu recebi uma, tá, que é nova, né? Que me ligaram de um telefone desconhecido, suspeita de fraude, e falaram: olha, nós achamos o seu currículo aqui interessante e clique aqui para você, né, gostamos do seu perfil, tal, ofertando um emprego. No mundo Web3, né, eu tenho um perfil de desenvolvedor Web3, é muito comum alguém te contratar querendo ofertar emprego e faz um processo seletivo normal, né? E muitas vezes você chega a desenvolver o código para a pessoa, você vê que é uma empresa séria, tem tudo certinho, mas na verdade ele só queria pegar, por exemplo, um trecho de código que ele estava com dificuldade de fazer, um outro tipo de golpe, enfim. A gente é bom nisso. Alexandre, você me permite fazer um comentário, claro, né? Nessa linha que você perguntou, né? A gente sempre foi bom, foi evoluindo a tecnologia. É impressionante como está cada vez mais sofisticado a dinâmica do golpe, está cada vez mais parecido com coisas reais, coisas, enfim, normais, e não é mais aquela coisa assim: eu recebo um phishing com erros de português, não é nada, isso ainda existe, né? Mas agora tem situações bem profissionais, como essa que você comentou. Tem um caso clássico, e eu explico isso, eu já dei algumas aulas, inclusive, sobre isso. Tem um golpe, um tipo de golpe, não sei nem se é bom divulgar muito isso, mas é bom para alertar a população de uma maneira geral e tomar muito cuidado, porque assim, todo phishing, todo link ele sempre vem com uma urgência para você, tá? E eu já trabalhei numa empresa, obviamente não vou falar o nome dela, o CEO das Américas caiu nesse tipo de... Porque foi muito personalizado, foi com muita urgência. E o que eles fizeram? Eles pegaram um caractere, por exemplo, uma letra A, e substituíram por um caractere cirílico. Pelo alfabeto cirílico, um alfabeto russo, por exemplo, né? Assim, era o mesmo nome. E você, desapercebido, olha, e todo o contexto fazia sentido, todo, né? E ele foi lá e clicou.
e colocou em xeque, né? Abriu a brecha de segurança que o cara precisava para fazer o golpe. E olha uma coisa, eu sou responsável pela Transmit no Brasil, né? A Transmit é uma empresa israelense focada em segurança, prevenção a fraudes. Israelense, a gente... Põe mais pertinho. Isso. Com israelense, a gente não faz fraude, não faz. Só tem medo. É mais difícil. Né? É mais difícil, mas devido ao grande crescimento dos canais digitais, mais de 82% hoje da população usa canais digitais, tanto app como portal. E devido a esse crescimento, o fraudador está de olho na identidade do usuário, ele está roubando a credencial do usuário, está acessando os ambientes digitais, os apps que os bancos hoje, né, não somente os bancos, retail, utility e outras áreas, têm se projetado, transformado para o mercado, e isso tem ocorrido muita fraude, devido ao alto crescimento. Fora Gen AI, a inteligência artificial, tanto é usada para o bem como para o mal. Exato. Essa história da inteligência artificial, eu acho que deu uma mudada, deu uma embaralhada no jogo, né? Sim. Eu, por exemplo, que uso muito rede social para trabalho e para lazer, né? Não sei se lazer é uma boa palavra, mas hoje eu tenho muita dúvida de tudo que eu vejo. Eu falo, cara, será que isso aqui é verdade? Assim, assim, o mundo tá meio maluco, tem umas histórias meio esquisitas, tem umas pessoas fazendo coisas esquisitas. Aí você não sabe se isso é verdade ou se, né? Só que isso começa a chegar em todo lugar, né? Chega um negócio pra você falar, cara, isso aqui é o banco que me mandou, isso aqui é a empresa. Cara, você fica na dúvida. Você fica na dúvida de tudo. Exato. Agora, né? E esse é o ponto. Todo mundo tem uma... Isso é um ponto legal que eu vi. Eu estive há pouco mais de um mês na RSA, né? O maior evento de cibersegurança do mundo. Eles têm uma campanha chamada 9 Seconds. Tá? Basicamente, tudo que você receber, para e analisa em 9 segundos, até por conta da dinâmica, você vai ficar analisando tudo, mas assim, por que eu preciso clicar nisso? E faça uma reflexão se isso é verdade ou não. E é esse alerta que todo mundo precisa ter agora, né? Você tem que estar sempre em estado de alerta, porque tudo realmente pode ser uma fraude. Eu tinha uma prima, que aconteceu muito próximo comigo, minha prima, no ano passado. Foi assustador. Fizeram o roubo da credencial dela do Instagram, ou Instagram, como queira, e fizeram um deepfake dela. Ou seja, um vídeo dela, com a voz dela, falando e divulgando um jogo, né, de bet, qualquer coisa da vida ali. Olha, esse aqui é fulano, eu confio nele, pode jogar que eu acredito. E foi assim, assustador, né, e muito próximo de mim. Mas se você olhar na pirâmide, nós estamos no topo da tecnologia. Exato. A gente está todo dia falando de tecnologia, então nós estamos atentos. Mas o pessoal que está abaixo da pirâmide não está atento. Ele só usa aquilo como um meio de pagamento. Exato. Ele não usa para ficar, às vezes, olhando. Óbvio que Instagram, Facebook e outras mídias sociais, a maioria está conectado. Porém, não estão alertas como nós na área de tecnologia. Mas tem golpe muito bom, né? Eu tenho um amigo que fez um Pix de 2.000 porque o filho dele de 15 anos ligou de um celular desconhecido e falou: pai, acabaram de me roubar o celular... Eu tô bem, tô aqui com o Joãozinho da Silva. Eu preciso fazer... Você contou uma história. Você pode fazer um depósito aqui, entendeu? Só que a voz não é... A voz era do... parecida. A voz era, mas não era ele. Exato. São os golpes que você... Hoje, com 10 segundos, voz, com 10 segundos de amostra da sua voz, eu falo o que quiser em seu nome. Pois é. É isso mesmo. Mas eu acho que é o grande desafio hoje, né, das empresas e das pessoas, né, com esse avanço da tecnologia e da inteligência artificial, é o que vocês falaram. Eu vejo um vídeo numa rede social, parece ser verdadeiro, mas você vai ver foi uma inteligência artificial que fez. Produziu. Trazendo para o mundo dos negócios, né? Os bancos, as empresas em geral, todas digitalizadas, todos os negócios digitalizados e que passam por identidade, passam por você fazer um cadastro, mandar sua foto, mandar um vídeo. A inteligência artificial e a tecnologia também são usados por mal. Eu crio lá um vídeo do Rogério, do Teco, e me passo por ele, né? Então, acho que é o grande desafio, né? O avanço da tecnologia e como é que a gente toma as contramedidas para evitar esse tipo de problema. O que vocês têm feito na empresa de vocês? Estamos fazendo, né, Rogério? Estamos fazendo. Acho que assim,
olhando, né, agora falando um pouquinho lá da nossa realidade, né, a VR é uma empresa que nasceu no mundo de benefícios e agora está diversificando a sua linha de produtos e serviços aí, ofertando tanto para pessoas físicas, que a gente chama de trabalhadores, quanto para as empresas, pessoas jurídicas, né? O que a gente tem feito? A gente tem se deparado, primeiro, né, dando um cenário, com cenários de fraude parecido com o que os bancos já enfrentam, e as contramedidas que a gente tem tomado, muito na linha de trazer novas tecnologias para me antecipar justamente esses golpes. O tempo todo a gente está recebendo tentativa de golpe, seja uma pessoa que diz que não fez uma transação, mas foi ela mesma, seja os deepfakes, né, que eu acho que são tão em moda hoje, né, hoje em dia. E uma coisa, só queria fazer um complemento aqui, né? Você comentou, Alexandre, da questão do evento de cibersegurança, né? Quão próximos agora estão as áreas de cibersegurança e prevenção a fraudes, porque praticamente tudo hoje é digital, então cibersegurança ajuda também com uma série de ferramentas para proteger ali e evitar fraudes, né? É um cenário diferente do que a gente tinha no passado, onde você tinha ainda as fraudes analógicas. Os golpes sempre existiram, né? Não são novos, mas antes eles eram analógicos, agora eles são digitais, né? Então, né, só para finalizar, muita ferramenta, muito processo, gente capacitada também para ajudar. Importante, não adianta só a tecnologia, né? E tentar antecipar esses movimentos com o menor impacto possível para o cliente. Acho que isso é uma tendência do mercado. A gente tem uma ferramenta, uma plataforma, onde eu começo a olhar fraude, prever fraude desde o começo, antes do login. O usuário vai pegar, vai abrir o aplicativo. Então a gente já começando a analisar, será que esse aparelho ele é fraudador? Clonado, alguma coisa assim? Ou tem um bot ali, não é o Rogério que está acessando, é uma pessoa por ele, fora. Qual a localidade que ele está? Geolocalização. E em toda a jornada do cliente fim a fim, a gente olha a fraude. Então hoje a preocupação da área financeira, principalmente, é em toda a jornada, não é só mais no login ou numa transação, numa autorização. E você consegue ir pegando por todos esses fatores, dá para pegar? Dá para pegar. A gente consegue reduzir muito o risco que o banco tem, além do risco perda financeira, que isso é uma coisa muito grave, a gente tem visto um crescimento muito grande de perda financeira, milhões e milhões de reais perdidos, e a gente consegue mostrar realmente, olha, esse daqui parece um fraudador, está fazendo isso. Qual que é o próximo caminho? Devido ao que eu tenho como um orquestrador por trás da plataforma, olha, coloca ele aqui nesse lado aqui, porque ele é um fraudador. Manda um desafio para ele. Pede o PIN pro Rogério. Rogério, coloca o PIN aí, mas não é o Rogério, como ele vai saber o PIN? Tá. Entende? Então a gente começa a traçar movimentos, a gente chama de orquestração de fraude, que é um diferencial da plataforma hoje da Trânsito. E isso ajuda muitos clientes. E é o que o Rogério comentou. Ferramentas, pessoas, tem que estar capacitado. E a área financeira investe muito nisso para poder proteger. Tem o elo fraco da corrente sempre é o ser humano, né? Então tem o trabalho de conscientização, né? Enfim, educação da empresa como um todo, né? Nessa campanha de 9 segundos aí, eles falam em uma sociedade resiliente, né? Então, uma pessoa dentro de uma empresa que libera ou clica em algo que não deveria, ela compromete completamente a empresa e a empresa pode ser afetada drasticamente. Então, esse trabalho de conscientização dentro das empresas, elas já fazem, né? Enfim, é muito, muito forte. E um outro ponto importante também, que precisa começar a ser discutido, né? E isso é extremamente importante, o bandido, ele descobriu que trocar tiro com a polícia na rua, ele morre, né? O crime digital, né, as fraudes digitais, as penas são muito brandas. Então, o bandido deixou de estar na rua e começou a trabalhar digitais, e isso todo mundo está sentindo. Por isso que a gente recebe milhões e centenas de ligações todos os dias, porque ele está fazendo esse tipo de golpe, tentando aplicar esse tipo de golpe, que é muito mais lucrativo e, com certeza, muito menos risco para ele. Mesmo que ele seja pego, e assim, é fácil, relativamente fácil de chegar até ele, ele é solto, né, enfim, poucos dias aí ele já está na rua cometendo os mesmos golpes. Tá? Então esse é um ponto importante. O que é autenticação avançada? Uma autenticação MFA, por exemplo, multifator. Tá? Você poder, às vezes, confirmar se o aparelho é da pessoa e se a pessoa é ela mesma, né? Você confirma se o device é dele, se ele está fazendo autenticação. Então faz um duplo fator de autenticação. Ou um triplo fator, coloca um Magic Link para ele, um TOTP, um código para ele poder clicar, ver, validar que é ele mesmo. Tá? Então a gente usa muito esses mecanismos de
autenticação forte para poder proteger o usuário. Mesmo assim, ainda existem caminhos que o fraudador consegue burlar. E por isso que a identidade hoje é o caminho do fraudador. Ele rouba a credencial e é o caminho. E as pessoas não estão atentas que o CPF, o RG e o e-mail viraram hoje o que mais tem de valor. Porque consegue acessar a sua conta do banco. Então esse é um dos pontos que é a preocupação que tem. E daí o duplo fator de autenticação, o MFA, é um deles, né? E os mecanismos de prevenção para poder analisar. O Rogério está aqui mesmo em Santo Amaro? Não. Hoje ele trabalha na Faria Lima. Opa, ele está agora em Parelheiros. Ué, por quê? Estranho, fazendo uma transação de 10 mil. Opa, é fraude. Bloqueia. Ele está a transação que normalmente ele faz, ele tem um determinado padrão. Sim. Ele tem um determinado pressão que você coloca no aparelho, velocidade, digitação, né, geolocalização. Ou seja, você tem um perfil comportamental. Aí que entra a IA, entra a inteligência. Se eu fugir desse comportamento... Né? E isso, o ser humano, é impossível de calcular. Você precisa de uma inteligência artificial para analisar esse tipo de ambiente, porque analisar... E tem que ser rápido também, né? Muito rápido. Segundos. E, na dúvida, né? Como é que eu faço isso? Aí eu entro com o fator de autenticação. Coloca seu rosto, tira uma foto para mim para eu ter certeza se você é você mesmo. Eu vou pegar a foto daquele momento seu e comparar com o que eu já tenho previamente com você. E aí eu vou verificar se essas informações batem. Mas isso já acontece hoje? Sim. Quando eu vou fazer, por exemplo, se eu vou fazer um Pix fora do normal, vai Sim. me chegar um... De forma dinâmica. Ele vai abrir para você o e pedir... orquestrador por trás da Transmit consegue falar, opa, é um contrato que ele está fazendo de 10 mil reais, é diferente, ele nunca fez. Tá. Pede para ele uma foto, valida se é ele e pede o PIN também. É uma terceira forma de poder fazer que isso é seguro mesmo, porque foi você que fez a transação, entendeu? Eu acho que assim, para um público não técnico, né, para pessoas que não estão aqui como a gente imerso nesse mundo, né, lembra daqueles desenhos, aquelas coisas assim, me passa a contrassenha, né, me passa a senha a hora que você bate na porta. O conceito é o mesmo, só que obviamente numa tecnologia muito mais avançada, com inteligência artificial, e acho que essa questão do comportamento, né, Monassa, Alexandre, ela é fundamental, porque a gente não pode esquecer o outro lado da história, né? As empresas precisam fazer negócios. Claro. E a partir do momento que você começa a criar uma série de regras estáticas, você tem dois problemas. Primeiro, que você começa a barrar transações, pessoas que estão ali de boa fé, não são fraudadores, né? E começa a ter problema com a empresa, né? Em relação a... E daí a empresa está preocupada com a experiência do usuário. Experiência do usuário. Isso hoje é importante também. Então, assim, não adianta. E pro lado do usuário tem, puxa, de novo uma senha, de novo uma autenticação. Então, essa questão de eu analisar o comportamento daquela transação, ou se aquela pessoa que está ali se logando numa aplicação, ela é fundamental para eu também dar tiros e criar barreiras, digamos assim, para quem sai de um determinado padrão. Isso é muito importante. Mas eu acho que as hoje. Pessoas não se importam com isso, se importam, porque eu gosto quando eu recebo um WhatsApp dizendo, olha, tem uma compra aqui que não é padronizada, foi você ou não foi você. Mesmo quando sou eu acho bom, eu falo, pô, que legal que estão de olho nisso, assim. Mas a visão, Teco, acho que é assim, algumas pessoas sim, acho que um grupo de pessoas talvez mais esclarecidas que entendem o risco, elas veem isso com bons olhos. Pessoas talvez que estão mais ali fazendo uma transação não usual, não estão tão próximas de tecnologia, achar, puxa, mais um negócio aqui para eu digitar. A gente não pode esquecer que às vezes a gente atende públicos de pessoas que começaram a se digitalizar lá na pandemia, né? Sei lá, pessoas com mais idade ou que não estavam nesse mercado tecnológico. Então, principalmente quando você atende pessoa física, você tem todo tipo de público, né? E o cuidado muito grande com esse cliente. Então, o que os bancos, a gente tem conversado muito, né, Rogério, tem falado muito sobre isso, a experiência do usuário tem que estar acima, mas também a segurança. Você nunca pode balancear isso. Quando uma coisa é muito baixa, vai ter um erro. Se a experiência é ruim e a segurança é muito alta, o cliente não acessa. Se for ao contrário, o banco vai estar perdendo. Fraudes. Então tem que elevar os dois níveis, tanto segurança, prevenção a fraudes, como experiência do usuário. Existe uma conta de quanto de investimento se faz na prevenção de se evita de fraude? Alguém já fez o exercício disso, assim? Olha, é um exercício sempre desafiador, tá? Isso vale tanto para prevenção a fraudes quanto para cyber, porque no final, né? Imagina, vamos pegar um exemplo fora desse mundo, né? Quando você faz o seguro do carro, né?
eu pago ali uma determinada quantia, né? Eu invisto um dinheiro ali para prevenir que algo aconteça. Eu posso ficar 10 anos sem ter acontecido nada. Meu carro, não bati o carro, Sim. ninguém roubou meu carro, mas se roubarem meu carro, meu prejuízo, sei lá, do valor do carro, ele pode ser algo que eu nem consiga mais comprar aquele carro, Sim. né? Feita essa analogia, acho que para o mundo de fraudes e de segurança é a mesma coisa. E sem esquecer, acho que é algo pior, né, pessoal, que é a questão da imagem, né? Puxa, a empresa X foi fraudada, não quero nem entrar mais isso tem, às vezes, uma... Isso não dá para medir, né? Não dá para medir, mas às vezes é um estrago até irrecuperável, né? Porque também quando a pessoa, por exemplo, essa história do INSS, adoro, você está falando disso, né? Essa história do INSS, se fosse uma empresa de varejo que tivesse acontecido isso, as pessoas iam comprar mais lá, né? Exato. Mas olha, teve uma fraude muito grande, até ele começou agora a usar a nossa solução de prevenção a fraudes. Ele tinha 70 casos diários, baixou para 0, tá? Mas o que ele perdeu antes foi muito alto. Foi mais de 22 milhões de perda de fraude. 22 milhões de reais. De reais, de perdas de fraude. E o que era? Boleto falso. Sites falsos. Existia uma central criada só para criar sites falsos no nome do cliente. E o usuário não percebia, recebia um comunicado, ó, paga a sua conta hoje que você vai ter 10% de desconto. E o usuário entrava, clicava, fazia o boleto e pagava. Pagava pro fraudador. Uma central falsa, um call center falso. Hoje, com certeza, Dia dos Namorados, tal, alguém vai receber o WhatsApp da Juliana Flores. O boleto falso para pagar? Com boleto falso para você pagar e que você vai receber, que você precisa clicar naquele link para receber. Os fraudadores têm um calendário na parede. Ó, esse mês é junho, e nós vamos trabalhar com o Dia dos Namorados. O central de atendimento tá mostrando lá a campanha de vendas deles. Exato, é isso. Quem vai fraudar mais hoje? Eu vi isso. Exato. Né? E aí o que acontece? A gente só percebeu que era fraude porque tinha um detalhezinho ali muito sutil, né? Pô, isso aqui é fraude, cara. Não tem jeito. E é muito elaborado. E aí, essa campanha vai ser para um público específico, ele já tem monitorado, ele já conhece o comportamento daquela pessoa nas redes sociais dela, porque é tudo público, né? E ele consegue monitorar isso e a quantidade de dinheiro que ele vai conseguir é absurda, né? Num golpe extremamente simples. Alexandre, acho que vale, né, comentar, né, até para as pessoas que não estão nesse mundo, né, não é mais algo assim feito em casa, de uma maneira, digamos assim, não profissional. Amadora. É uma indústria de fraude. Caraca. E muitas vezes essa indústria até é dividida. Você faz isso, você faz aquilo, você faz aquele outro. Usa-se as datas, usa-se notícias do que está acontecendo Exato. no mundo, de uma maneira bastante profissional. Acho que esse que é o... E é bem profissional. Eu ia até citar, tem um filme chamado Beekeeper. Ele mostra a central fazendo fazendo a fraude, né? Praticando aquilo. Com pessoas assim, até instituição de caridade, roubando dinheiro, fraudando, né? E se todos assistissem esse filme, acho que ninguém mais atendia o telefone, um número que não conhece. Esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto, ninguém ia passar mais o RG ou o CPF para ninguém. Ia ser trancado, ó, só passo quando é correto, pro meu banco mesmo, pro meu gerente ou para alguém para poder fazer, porque realmente é grave, é muito grave. A gente passa para a nota fiscal, né? Passa para tudo, né? Passa para tudo. Na farmácia, né? Mas é isso, é um comércio que você tá ali, cadastro. Né? Exato. Mas daí as empresas têm que estar preparadas para proteger o usuário dela, que é especial. Concorda? Então a empresa tem que ter ferramentas. Né? A empresa tem que ter ferramentas para prevenção à fraude, sabendo que, é o Rogério mesmo, ele veio aqui, comprou um remédio, eu sei, eu posso mandar uma campanha para ele sabe que sou eu. Existe um canal digital que ele conversa com a empresa. Quando não está preparado, percebe, ele da área de tecnologia vai perceber, mas eu brinco, minha sogra às vezes não vai perceber, vai clicar lá e vai cair, vai ser fraudada, porque ela não é da área. Então isso é uma coisa que conscientização, acho que hoje é um dos principais pontos. Você tem visto os bancos fazer muita propaganda. Eu não te liguei. Se você receber um WhatsApp, não fui eu que mandei. Então, por quê? Eu achei legal que teve uma época que os bancos fizeram propagandas meio que conjuntas, né? Exato. Como se fosse, olha, nós bancos não fazemos isso, né? Porque deve ser uma coisa que seja comum a todos ali, né? A gente tem um cliente lá em Latinoamérica que ele na Colômbia, ele jogou uma campanha dizendo assim: se você receber uma ligação e falar que é o meu banco, é golpe, não atenda, não continue a ligação.
porque no meu caso a gente não pede. Outro ponto, eles usam a nossa solução sem senha, passkey, passwordless. É o mundo sem senha. Você não precisa mais ter senha para nada. Se alguém pedir a senha, não fui eu também que estou solicitando, porque a gente não tem senha. Então, se alguém te pedir senha, não existe a senha. Então, não atenda, não passe, não tem senha. Fique tranquilo. Ô, Ale, e aqui na Dynamo, o que vocês têm feito? Ou o que precisa ser feito para atender a demanda dos clientes sobre esse assunto? Bom, nós temos diversas soluções. A Transmit é um grande parceiro nosso que a gente vem ofertando para todos os parceiros, né? Toda essa campanha de conscientização também, né? E, obviamente, conversando e entendendo a necessidade de cada cliente, né? Para conseguir dimensionar a melhor solução e qual é a dor, né, que ele está sofrendo ali naquele momento, né? Existem diversas soluções para atender e diversas cases, né, que você precisa montar para cada uma delas. Então, existem situações, por exemplo, onde eu preciso fazer cadastro inicial de cliente. Então, eu tenho que ter certeza absoluta de que aquele cliente é o famoso QIC, né? Ou seja, Know Your Customer, né? Eu conheço seu cliente. Então, para esse tipo de documentação, principalmente para uma instituição bancária, você precisa de autenticações muito fortes, inclusive até externas, né? Com análise de documento, documentoscopia, algo bastante, né, pesado. Um outro processo chamado QIT, né, que é o Know Your Transaction, conheça a sua transação, tá? Esse também é um outro processo que a gente desenvolve aí, junto com os clientes. E aí existem todas as transações, né, as fraudes aí, corriqueira, as operações do dia a dia, e que a gente consegue também desenhar e transformar isso e arquitetar tudo isso para a necessidade de cada cliente, né? E para cada um vai ter uma determinada necessidade. Existem soluções que o cliente quer reduzir a fricção, né? Principalmente soluções de varejo, soluções... Porque o cliente, o usuário lá na ponta, ele não quer ficar colocando Face, OTP, ele não quer isso, né? Se você criar isso, você vai perder cliente, você não vai conseguir reter seu cliente, tá? E para isso você precisa usar uma tecnologia um pouco mais robusta. E em outras situações você tem que ter certeza absoluta, né? Mas de qualquer maneira o cara tá sempre preenchendo um cadastro ali, né? Que Esse é um ponto também. Nós temos outras soluções. Que é uma soluções... coisa que você também nunca sabe exatamente onde é que você tá ali, né? Exato. Nós temos uma solução de identidade digital. Esse é um conceito que nós estamos trazendo. Tem alguns bancos que começaram a adotar isso e utilizando rede blockchain, tá? Então, cada um vai ter a sua identidade forte e você vai ter instituições, por exemplo, a sua operadora de telefonia tem certeza que o seu número é seu, que você mora em tal residência. Esse dado, ele pode ser consultado e ser pago, né? Essa empresa pode ser recebida por transação desse dado. E você pode ter o poder de decidir quem pode ou não acessar meus dados. De repente, eu estou fazendo uma compra na internet, né, e fazendo lá, eu preciso passar a informação do meu cartão de crédito, dos meus dados, da minha casa, da minha residência, eu autorizo, só que essa mesma transação está pedindo, meu tipo sanguíneo, mas pô, por que eu vou compartilhar esse tipo de informação? Então eu sou soberano naquele tipo de dado que eu quero compartilhar. Então a gente consegue orientar, né, todos os clientes a utilizarem. São dados sensíveis, né? Exato. Esse cuidado tem que ter. Hoje PIIs. Você falou que tem uma indústria da fraude, mas existe uma indústria crescente, imagino eu, de prevenção. Existe cada vez mais pessoas, cada vez mais empresas. Está acontecendo esse movimento, esse contra-movimento também. Sim, sim. Até como uma reação natural, né? Se a gente só tivesse o lado do bandido, né? Ninguém mais fazia negócios, né? Acho que a tecnologia avançou muito e aí entra... As tendências tecnológicas ajudam muito a gente, que nem a inteligência artificial preditiva, né? Traduzindo isso, né? Eu ter a capacidade de uma forma muito rápida de olhar padrões de comportamento, que a gente falou agora há pouco sobre isso. Isso tem evoluído muito. Os profissionais também estão cada vez mais entendendo que a questão não é só criar uma regra, criar uma trava, botar um cadeado, mas sim aprender como funcionam as fraudes. Porque a melhor forma de você prevenir qualquer coisa é você também entender o comportamento do outro lado. Então, acho que... aprender o comportamento do cliente, né? Ele é meu cliente, como ele trabalha. Se eu conheço ele, eu posso trabalhar com ele. Se eu não conheço, opa... Bonassa consome aqui toda vez, só em Santo Amaro, todo santo dia. Aí num belo dia, o Bonassa acabou de fazer uma transação aqui no nosso evento, aqui na Febraban, e 5 minutos depois está em Nova York. Opa! Para, né? Não é, obviamente, não é o Bonassa que está ali do outro lado. Então, sim, tem evoluído muito, as contramedidas, elas são...
bebido muito dessa água da tecnologia, né? Eu acho que isso é muito importante. Mas a gente sempre está um passo atrás, né? A partir do momento que você começa a fechar portas, o fraudador é natural, sempre foi assim, e vai buscar outras portas para tentar abrir. E o legal, o Rogério, a gente tem conversado bastante, a gente troca muitas figurinhas, né? Mas assim, tem empresas que precisam se aprimorar. Tá. Que ela já tem alguma coisa e ela precisa se aprimorar. Tem algumas que tem que se transformar. Elas aceitam esse seu conselho normalmente? Aceita, porque a gente vai lá, o Rogério às vezes tem ferramentas, ele já é precavido. Então o que a gente precisa agora, nesse momento? Aprimorar melhor, para ele atender bem o usuário dele, porque ele está crescendo, e melhorar também o ponto de prevenção a fraudes, Behavior Analytics, fazer um Biometrics ali, olhar todo o geocomportamento, todo do cliente, conhecer o cliente dele melhor. Então esse é um aprimoramento. Agora, tem outros clientes que tem que ser uma transformação. Aí a transformação é um pouco mais forte. Sim. Não é tão simples, mas precisa, é necessário. Porque senão o fraudador vai mandar um boleto para sua casa, aí você vai pagar achando que a conta de luz veio R$200, era 400? Vou pagar agora. Você paga. Pagou para quem? Se me permitem mais um comentário, agora olhando para o mundo corporativo, né? Não tem órgão mais sensível do que o bolso, né? Quando você sofre uma fraude relevante, que isso sobe para o board, para um conselho, grave. É grave. Tem a questão da imagem da empresa, tem a questão da preocupação dos executivos, né, com a sobrevivência do negócio. E nesses momentos, né, a gente tem que dar mais uma turbinada na transformação, no que precisa ser feito. E, de novo, a gente sempre vai estar, infelizmente, correndo um pouco atrás do que está acontecendo. Agora, se você não tem nada, o risco para o negócio é muito grande. Aí sensibiliza qualquer executivo. O que vocês, não sei se o Ale pode ajudar nessa, mas o que vocês acham, assim, que vocês, com a experiência de vocês, podem dar de conselho para quem está ouvindo, de coisas que são muito simples de serem feitas, que ajudariam muito, ou coisas que são muito comuns de acontecerem, que vocês percebem, não sei, coisas que talvez o cara que tá ouvindo a gente fale, pô, isso aqui eu faço, então vou parar de fazer, ou isso aqui na minha empresa eu deveria tomar cuidado porque a gente não se preocupa com isso. Um bom ponto, né? Principalmente com os familiares, você ter uma espécie de senha entre a família. Existem detalhes, por exemplo, familiares que só vocês conhecem, coisas íntimas ali, coisas da infância, coisas, né, de detalhes. Você lembra daquela roupa que você usou tal dia, ou você lembra uma situação, ou o nome do animalzinho, ou de uma situação que vocês passaram ali num momento específico, foi muito bom, muito ruim. Usar isso como senha. Tá? Então, se eu, por exemplo, você deu o exemplo do filho que ligou, né, e estava usando um outro telefone, filho, você lembra de tal dia que a gente estava a tal lugar, assim, assim, assim? Uma resposta que só ele vai saber. Só ele vai saber. Então, essa seria o duplo fator de autenticação da vida real. Isso seria ótimo, né? Se você tiver a frieza de fazer um double check ali. São os 9 segundos que você tem que parar. Duplo fator de autenticação. São os 9 segundos que você tem que parar. É muito difícil, é óbvio, cada um tem uma reação, porque quando você recebe a notícia de que alguém foi assaltado, a reação de cada pessoa é diferente. Claro. Mas você tem que colocar a consciência, né, de que, poxa, foi mesmo ou é uma fraude? Porque isso está acontecendo, isso é real, está no nosso dia a dia. Filho, me conta tal coisa. E aí ele vai dizer para você se realmente... que roupa que você tá? Pronto, você já resolveu, você sabe ou não, né? Ou algum detalhe que você vai saber. Óbvio que ali naquele momento de pressão, é difícil as pessoas reagirem. Mas essa situação... Mas todo mundo tem uma pergunta que mesmo quem tá do lado de cá, ou quem tá passando apuro, consegue responder, porque é muito cotidiano pra vocês ali, né? Exato. Nem que seja qual é o seu lanche favorito no McDonald's, né? É a contrassenha lá da É a contrassenha, tá? Isso você vai ter certeza desses golpes de telefone, por exemplo. E a notícia, né, enfim, qualquer coisa que seja do seu chefe, da sua mãe, do seu pai, do diretor da empresa e tiver um caráter de urgência, você pode ter certeza, ligar o alerta de que é um golpe. Desconfia. Desconfie, sempre. Tá? Urgente. E responda isso, pague isso, faça isso, ou qualquer ação que você tenha que responder, que é muito urgente,
pegue o telefone, faça uma ligação de vídeo com o seu chefe e tenha certeza de que é real isso. Tá. Porque é este tipo de comportamento que é indício de golpe. Tá? Esse, pelo menos, se eu fosse elencar, esses seriam os maiores. Eu não sei, Rogério. Ótima dica. Não, acho que essa dica é a dica de ouro, Alexandre, concordo plenamente, né? E no mundo digital, acho que assim, tomar muito cuidado, e aí é mais do mesmo aqui que eu vou falar, né? É a história de você receber um e-mail, receber uma mensagem no WhatsApp ou qualquer outro meio eletrônico, te direcionando para alguma coisa. Olha, digita aqui a senha porque aconteceu alguma coisa. Clique aqui, né? Clique aqui, ou olha, tivemos um problema aqui com o seu cadastro, vamos recadastrar. O clássico é o clique aqui, né? Exato. É sempre clique aqui para ver ou a oferta, ou o problema, ou o contrato, ou o currículo. Ou... Exato. E é a forma mais simples e ainda mais usada para roubo de credencial. A gente fala tanto de roubo de credencial porque é o jeito mais fácil de você aplicar uma fraude, né? O pessoal brinca, né, que os fraudadores, eles não usam hacker, eles não hackeiam sistemas, né? Eles se autenticam no sistema com usuário e senha real. Normal, real. Outro ponto, senha é escova de dente. Você não empresta ela, não fala ela para ninguém. Tá? Esse é um outro ponto muito importante. E senha, hoje... Não, também tem que tomar cuidado, usar a mesma senha para tudo. Né? Usar a mesma senha para tudo. Use, né, softwares ou soluções aí para geração de senha ou preservação de senha. E usuário e senha hoje, né, para as empresas, não é mais suficiente para você... Porque assim, a sua senha você tem um determinado padrão. E esses padrões são conhecidos. Também é difícil guardar 200 senhas, exato, né? Sim, então você precisa de um software hoje Sabe realmente uma coisa que me incomoda muito, que eu acho que deveriam ter pensado lá atrás e padronizado, que ajudaria muito, que é o seguinte... Antigamente, coloque sua senha. O cara colocava 4 coisas. Depois, começaram a falar assim, agora a senha é de 6 ou 8. Exato. Aí agora tem que ter uma letra maiúscula. Depois tem que ter uma letra maiúscula e um número. Agora tem que ter uma letra maiúscula, um número e um... Mas tem uma razão disso. Negócio. Não, mas o problema é o seguinte, quando você vai colocar a senha da coisa, você não sabe... Não lembra mais. Não, você não sabe qual é o padrão. Entendeu? Porque assim, se me falassem, olha, isso aqui é uma senha assim, a gente teria criado já um numeral favorito, alguma coisa. Mas assim, é muito difícil, porque hoje o cara tem que decorar uma senha de 4, uma senha de 6, uma senha de 8, uma senha com maiúsculo ou minúsculo, uma senha com... Pô. Então concorda comigo que senha é um problema? E se for sem senha, você ficaria mais tranquilo? Acho que sim. Se você confia no seu banco e agora o processo o mundo é sem senha, pode ser? Eu acho bom. Vou validar que o seu celular é seu, que você é você. Vai ter um PIN especial que só você sabe, tá? Isso não seria um mundo melhor? Eu acho que seria. A gente vai pra isso? A Transit tem uma solução para isso. Pô, vamos implantar isso. Isso é muito bom. Gostou, né? Vocês têm um case no banco lá na Colômbia, no banco, né? E tem um case fora, num banco grande, que eles olharam a nossa plataforma para orquestração, começou com orquestração, e daí ele falou, pô, você tem a parte de passwordless? Tem o passkeys? Sim. Então a gente quer implantar aqui. 160 países, 200 milhões de usuários eles têm espalhados. Tudo sem senha. Por quê? Reduz o suporte, que a pessoa, perdi minha senha. É um não saco tem? isso. Exato. Né? Outra coisa, fraudador não vai ter como ter senha para entrar, que é você, vai validar que é você. Então esses pontos todos foi fechando o número de investimento numa solução estratégica para melhorar a experiência do usuário e ter maior segurança. E no final, né, a gente usa tradicionalmente a senha como mecanismo principal de autenticação que a gente fala, né? Mas o importante é autenticar quem está do outro lado, saber que é o Bonassa, saber que é o Alexandre, saber que é o Rogério. Não necessariamente precisaria ser a senha, pode ser uma biometria, pode ser um monte de outras coisas, né? Que digam que quem está do outro lado é realmente quem diz ser, né? Exatamente. Temos aqui, né, lançando aqui o sensor de palma de mão, né, que ele detecta o padrão das veias, enfim, a íris, você tem uma série de outros mecanismos que você consegue utilizar. E olha que legal, olhando no futuro que não está tão longe, máquinas falando com máquinas, inteligência artificial falando com outra inteligência artificial. Vai chegar o ponto que você vai ligar para o banco ou vai ligar para a sua inteligência artificial e vai falar assim, vê para mim qual taxa tem para aplicação melhor nos bancos no Brasil e em São Paulo, por exemplo. Aí a sua inteligência artificial vai analisar, olha, o banco X ou Y tem essa aplicação. Faz para mim a aplicação, então move o dinheiro do banco A para o banco Y. Agora, qual que é a segurança de prevenção a fraudes
entre Máquinas. inteligência artificial. Então, o futuro está aí chegando e a Trust já está se preparando para esse modo operantes. Tá? Mas, teoricamente, é um mundo mais seguro? Assim? Teoricamente, sim. Porém, o fraudador vai criar a inteligência artificial para poder entrar nisso. Pô, esse cara também precisa Entendeu descansar, onde precisa tá? de férias. Não vai ter férias. Não tem alívio. Eles estão 24/7, 365. É. E não é a hora que você está dormindo, eles estão trabalhando. Deixa eu Exato. contratar esses caras pra dentro, pô. Alguns vêm pro lado bom da força. Tem aquele Alguns filme vêm. Catch Me If You Can, né? Esse isso. Prenda-me Se For Capaz, do Leonardo DiCaprio. É um exemplo clássico, Sim. né? De fraude. Trazer e o cara ele pro lado bom. Foi preso e aí ele começou a trabalhar pro FBI para falar quais eram os mecanismos de fraude, né? Esse é um exemplo E na clássico. época era papel. É. Era fraude Hoje é analógica, digital. né? Hoje é digital, de É. cheque, exato. Muito bem, obrigado, Ale. Obrigado, Rogério. Obrigado, Bonassi. Foi ótimo o papo. Espero que vocês três, né? Mas vocês vençam esse jogo Não, estamos aqui para ajudar para os que a clientes. gente possa. Porque a fraude, para quem sofre. Pelo menos eu já caí numa dessa de boleto, sabia? É. E. Marcou você, né? Não, era um valor baixo, era um negócio que eu pagava todo mês com boleto, chegou um e-mail para eu pagar com boleto, eu paguei. E aí Mas ficou pendente, né? e o cara falou assim, você não pagou esse mês? Eu falei, não, já paguei. Aí quando eu fui olhar, era um boleto, mesmo valor tal, mas era outro banco. E é engraçado, porque era um valor pequeno, assim, bem pequeno mesmo, era de R$180, mas assim, te dá a sensação de vergonha e de... eu trabalho com isso. Não, né? é maior do que o valor, né? Você é. fica pé da vida, você fica se sente burro. Você gostaria de caçar o cara, né? Você se sente burro, você fala, cara, que idiotice que eu caí e tal. Eu caí em um também, recentemente e tal. Eu tô tentando lembrar, inclusive, pra usar como exemplo. E você exatamente a sensação de, cara, não acredito. É menos que eu pelo caí valor e nisso. mais pela derrota. Né? Exato, E Eles não param. E o problema deles não parar é esse, assim, uma coisa que já tá acontecendo, né? Primeiro, ninguém mais clica em lugar nenhum. E às vezes é uma coisa que era séria. Isso. E ninguém mais atende ligação de número que não poderia ser conhece. sério. O Exato. problema é que às vezes é sério. É. E aí, toda vez que eu falo, pô, e se for do colégio do meu filho, eu atendo, você caiu, você vendeu, tem uma compra não identificada. Eu falo, pô, mas de novo isso. Caramba, aí você já tá manjado, né? Mas eles vão Então, colocar mas você vai bloqueando, sempre... você vai coisando, mas assim, chega uma hora que é alguém querendo falar com você de verdade, né? Tem um projeto, inclusive, nas teles aí, da Anatel, enfim, que tá rolando justamente para criar essa segurança de identificação de empresas, né? Para identificar e criar um canal de comunicação segura. Aí tá rolando aí essa iniciativa. Pela quantidade de golpes que a gente tá tendo, Tem que principalmente tomar cuidado, de porque o ligações. fraudador vai se cadastrar na Anatel Exato. e vai montar o call center para poder te ligar. Aí, tá vendo? Exato. O cara sempre tem a resposta para tudo. A lógica sempre né? O que a gente tem que fazer, Rogério? Ferramentas, pessoas que Pessoas. sejam boas para poder Sem Exatamente. dúvida. proteger o cliente. Sem dúvida. E assim, a lógica é sempre a mesma. O senso de urgência, buscar algo que está acontecendo. Então, todo cuidado é pouco. Ninguém é perfeito, todos nós estamos sujeitos, mas eu acho que à medida que você vai criando mais mecanismos para diminuir esse tipo de E conhecendo mais seu situação, cliente. conhecendo mais seu cliente. Risco zero existe? Na vida não existe risco tem, zero, né? não tem. Todo mundo pode ter seu carro roubado aí. Mas alguns cuidados ajudam aí a diminuir Evitar. a probabilidade. Sim, com certeza.